Você está assistindo ao Retratos do Crime. Histórias reais que ultrapassam os limites da imaginação. Nos Estados Unidos da década de 1950, em uma época em que o crime parecia distante das pequenas comunidades rurais, uma cidade tranquila chamada Plainfield, em Wisconsin, se tornou o cenário de um dos episódios mais bizarros e perturbadores já registrados na história criminal. O caso de Ed Gein não ficou conhecido apenas pelo horror dos crimes, mas também pela influência que exerceu sobre a cultura popular, inspirando personagens de filmes icônicos do terror, como Norman Bates em Psicose, Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica e até mesmo Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes. Mas antes de ser uma inspiração para o cinema, Gein foi um homem de carne e osso, e seus crimes deixaram marcas que nunca serão esquecidas. Edward Theodore Gein nasceu em 1906, filho de uma família extremamente disfuncional. O pai era alcoólatra e violento, e a mãe, Augusta, era uma mulher fanática religiosa, obcecada pela ideia de pecado e pureza. Ela controlava Ed e seu irmão com mão de ferro, isolando-os da sociedade. Augusta dizia constantemente que todas as mulheres, exceto ela, eram criaturas impuras, destinadas à perdição. Esse discurso moldou a mente frágil de Ed, criando uma relação doentia de dependência e medo. Quando o pai morreu, e mais tarde, o irmão também faleceu em circunstâncias suspeitas, Ed ficou apenas com a mãe. A morte dela, em 1945, foi o ponto de ruptura. Ele se viu sozinho, mas incapaz de lidar com a perda daquela figura que, ao mesmo tempo que o oprimia, era seu único elo com o mundo. Foi nesse momento que sua obsessão pela morte, pelo corpo humano e pela ideia de reconstruir a presença da mãe começou a ganhar forma. No dia 16 de novembro de 1957, a comunidade de Plainfield foi abalada pelo desaparecimento de Bernice Worden, dona de uma loja de ferragens local. A cena encontrada pelos policiais foi estranha. O balcão do caixa mostrava sinais de luta, manchas de sangue estavam espalhadas e o livro de registros apontava que a última venda realizada havia sido para Ed Gein. Essa pista levou a polícia até a isolada fazenda de Gein, localizada nos arredores da cidade. O que os investigadores encontraram lá transformou o caso em um dos mais chocantes da história criminal do ZY. Ao entrarem na residência, os policiais se depararam com uma escuridão sufocante. As janelas estavam cobertas, os cômodos eram imundos e cheios de lixo acumulado. Mas à medida que a investigação avançava, o horror se revelava em detalhes macabros. O corpo de Bernice Worden foi encontrado, pendurado de cabeça para baixo em um celeiro, aberto ao meio, como se fosse um animal abatido. Dentro da casa, havia tigelas feitas de crânios humanos, cadeiras e abajures cobertos com pele, uma coleção de máscaras feitas de rostos humanos cuidadosamente retirados, uma espécie de roupa de corpo inteiro, feita com pele feminina, que Gein admitiu usar para se tornar sua mãe. Diversas partes de corpos preservadas em frascos ou guardadas em sacolas de papel. Os policiais entenderam rapidamente que não estavam diante de um crime comum. Aquela casa era um verdadeiro museu do horror. Durante os interrogatórios, Gein admitiu não apenas o assassinato de Bernice Worden, mas também o de Mary Hogan, uma dona de bar desaparecida em 1954. Mas suas revelações foram além. Ele confessou ter passado anos invadindo cemitérios à noite. Retirava corpos frescos de mulheres que lembravam sua mãe e levava partes deles para casa. Esses restos eram usados em suas bizarras criações, utensílios, móveis e roupas feitos de pele e ossos humanos. Gein dizia que fazia isso para trazer sua mãe de volta. Na mente dele, se vestindo com a pele das mulheres, poderia de alguma forma se transformar nela. Ed Gein foi considerado inapto para julgamento, diagnosticado com esquizofrenia e distúrbios graves de personalidade. Passou a vida internado em instituições psiquiátricas, onde permaneceu até sua morte em 1984. Nunca foi oficialmente considerado um serial killer,
já que confessou apenas 2 assassinatos comprovados. Mas a bizarrice e a morbidez de seus crimes fizeram dele um dos nomes mais lembrados da história criminal. O caso repercutiu não apenas nos jornais, mas também na cultura popular. Quem foi a inspiração direta para alguns dos personagens mais icônicos e aterrorizantes do cinema de horror. A imagem da casa isolada, do homem perturbado pela mãe dominadora e da obsessão por corpos se tornaram elementos recorrentes em filmes e livros. O caso de Ed Gein mostra como a mente humana pode ser distorcida a ponto de transformar o luto e a obsessão em crimes inimagináveis. Uma história que parece saída de um pesadelo, mas que aconteceu de verdade, deixando marcas permanentes no mundo do crime e na cultura popular. Esse foi mais um episódio do Retratos do Crime. Se essa história te impressionou, deixe o like, comente o que achou e se inscreva no canal para não perder os próximos casos. Aqui contamos os crimes mais perturbadores da vida real, porque a realidade muitas vezes é mais assustadora do que qualquer ficção.